dia, meus queridos amigos. Bom dia, Conrado. Bom dia, Carlos. É com muita alegria que estamos aqui novamente nesse nosso programa Diálogos Médicos, lendo esse livro que nós conversando nos bastidores, perguntamos a cada um quais eram os dois preferidos da coleção. E para mim, Entre a Terra e o Céu, entrou como um dos meus preferidos. Porque é uma história que ela está na nossa vida. Ou a gente vivencia, ou a gente tem amigos que vivenciam essa história. A gente viu no capítulo anterior, né, como o nosso Conrado apresentou, essa história que envolve as personagens de Zumira, de Odila, das questões da culpa, da questão da vingança, da posse, do ciúme, essas irmãs se degladiando no plano espiritual. Falamos muito sobre as questões da ação da espiritualidade e que não estamos abandonados. Sempre, à medida que nos conectamos à espiritualidade, nós vamos receber a ajuda necessária ao nosso tratamento perispiritual, ao tratamento da nossa alma, porque o cerne da questão não vai estar no corpo físico. O corpo físico é consequência das lesões que nós temos e adquirimos no nosso corpo perispiritual. Mas vamos, assim, convidar os nossos amigos a ouvirem o nosso programa Diálogos Médicos, que é um programa da Associação Médico Espírita de São Paulo, através das nossas redes sociais, do Facebook, do Instagram. Acessem o nosso site, que é o www.amesaopaulo.org.br, e vocês vão ter acesso a todos esses programas e a muito mais, né? E falando sobre espiritualidade, sobre saúde e sempre à luz da doutrina espírita. E aqui vai o meu bom dia, com o coração aquecido, apesar do frio de Curitiba, ao nosso amado, idolatrado, salve, salve, Carlos Augusto Feital de Souza. Muito bom dia, querida Silvia, querido Conrado. Olha, eu vou dizer para vocês uma coisa assim, com o coração aberto. Eu adoro, eu me sinto privilegiado de estar fazendo esse trabalho. Gente, eu aprendo tanta coisa, eu aprendo tanto quando eu estou estudando para fazer o programa e aprendo mais ainda durante o programa, porque vem umas sacadas assim que o Conrado tira, que a Emily tira, que a Silvia tira, que eu nem tinha pensado e falo, gente, isso é muito legal, é muito fantástico. Dá uma olhadinha no programa anterior, na hora que o Conrado fala a respeito da influência que o perispírito pode ter no corpo físico. Presta atenção naquela parte, gente, é muito legal. Então, fique com a gente, vamos em frente e estamos aqui. E aí, Conrado Santos, bom dia. Bom dia, feliz de estar aqui novamente, para a gente dar sequência, né? A Silvia colocou tão bem isso. Aliás, falávamos dos livros preferidos e é muito legal a gente, talvez até, Silvia, eu estava até pensando, a gente vai se identificando com os livros de André Luiz em determinadas fases da nossa vida, sabia? É muito legal, a gente vai se encontrando e eu tenho certeza que o mundo espiritual trouxe essa coleção para que a gente possa se encontrar lá mesmo e saber o que fazer das nossas vidas, tentar nos melhorarmos e tentar seguir adiante com um propósito maior, né? Muito feliz de estar aqui, vamos em frente. E a gente vê que, então, o processo é tão intenso que nós vemos o processo sendo amparado ali por Clarencio para que a Zumira pudesse se acalmar e se equilibrar, onde nós temos a intervenção do plano espiritual, porque Clarencio aplica fluidos para tentar acalmar a Zumira. E aí, Silvia, a gente vem para o outro ponto, que é o mundo espiritual atuando em nós para acalmar as reações físicas. Como é que isso funciona na prática? Então, a gente vê, né, voltando para o mundo maior, que as duas estão vivendo a primeira casa, que é o cérebro reptiliano, aonde existe aonde você está no lodo, né? Onde você está nas situações mais complexas da sua vida. Quando ela acorda, ela volta para a segunda casa, que é a casa do eu, do dia a dia, sofrendo as consequências, né, do impacto que ela sofre
desse embate com a Zulmira. E respondendo um pouquinho, né, também, o Carlos, eu acho muito difícil o pedido de desculpas funcionar, porque a gente não tem força moral, a gente ainda é muito falho. E aqui a gente vê que há uma necessidade da conexão, da nossa conexão com a espiritualidade, para que a espiritualidade atue sobre o obsessor, né? Então, a força moral vai vir do quê? Da espiritualidade maior, vai vir do Clarencio. E a gente não pode esquecer que tudo começou pela prece refratada da filha, né? Da Avelina, que foi tudo isso que motivou a assistência da espiritualidade. Talvez o Mira nem tenha essa consciência de conexão com a espiritualidade. Não parece que existe essa consciência, né? Ela ainda está muito envolta nos pensamentos negativos. E justamente a espiritualidade aproveita desse momento, né, aonde ela possa atuar, favorecendo dessa forma as condições físicas, né, e psíquicas da Zulmira. Mas a gente vê que talvez, né, nesses processos que a gente possa ter obsessivos e que a gente possa ter alguma consciência, a nossa conexão com a espiritualidade vai ser a grande sacada para que a gente possa, de alguma maneira, se desconectar desse obsessor, para que ele possa compreender que a nossa intenção, para que ele possa nos perdoar, né? E para que não existam esses embates, né, constantes no plano espiritual. É isso aí. Então fica muito claro para a gente, mesmo no auge de um processo tão complexo, né? O amparo está presente e nos ajuda a, de alguma forma, amenizar esse sofrimento, né? A gente vai entender que esse processo, e a Silvia colocou muito bem, é preciso quase que o livro inteiro para que essa questão possa ser desenrolada, né? E mostra para a gente que o plano espiritual está ali para ajudar. O capítulo que nós vimos hoje nos mostrou dois lados muito importantes, né? Primeiro, a beleza e a complexidade dessa medicina espiritual, trazendo a questão do oceano, do tratamento à nossa irmã, que estava ali acometida pelo câncer, mas também nos lembrou de maneira muito clara, e para a gente sair daqui refletindo hoje, sobre as nossas batalhas interiores. As curas que devem existir dentro de nós, a partir dos nossos sentimentos, na mudança dos nossos pensamentos. A história da Zulmira com Odila vai continuar e vai nos ensinar que existe uma relação muito próxima das consequências físicas e espirituais nos nossos tormentos, né? Por isso que eu convido vocês para ficarem conosco e acompanharem o desenrolar dessa história que a gente vai aprendendo a cada vez mais o quanto o mundo espiritual, o quanto a busca pela espiritualidade é para nós uma grande ferramenta de mudança, de transformação e de também cura. Vamos lá. Então, continuando a nossa história, Clarencio, ele comenta, né, com a nossa equipe, né, com André Luiz e com o Hilário, nós precisamos conhecer mais a fundo a situação de Zulmira, de Odila, o que envolve, né, Amaro, todos esses personagens. E o Júlio talvez nos traga essas informações necessárias para a gente poder ter uma ideia do que realmente está acontecendo. E aí os nossos amigos ficam ansiosos. Opa, vamos visitar o Júlio. Mas aí ele fala assim, calma, gente. Antes da gente visitar o Júlio, nós precisamos conhecer outros personagens. Aí nós vamos ficar mais confusos ainda, porque o que tem a ver, né? Esses personagens com a Zulmira, com a Odila, mas no final do livro a gente vai ver que tudo se complementa, né? É um filme esse livro. Então, ele deixa, né, os nossos irmãos, o André Luiz e o Hilário, olha, eu vou levar vocês para a casa de Antonina. E vocês vão lá e vão ver o que está acontecendo lá, e vocês vão ter muito aprendizado e vão começar a entender algumas coisas. E aí, eles chegam a uma casa muito humilde, nós temos ali a nossa Antonina, que é uma senhora jovem, que encontra-se muito abatida,
Ela está na companhia de 3 dos seus 4 filhos. Um dos filhos faleceu há poucos meses, que foi o Marcos, de uma pneumonia. E ela está com as 3 crianças, o Henrique, o Haroldo e a Lisbela, para começar o Evangelho no Lar. E aí nós vamos começar a ver a beleza desse Evangelho no Lar. Se tivermos tempo, nós vamos falar um pouquinho mais sobre as benesses desse Evangelho. Mas também eles veem num cantinho da sala um senhor bem velhinho, tá? Bem cabisbaixo, ou seja, juntamente com os nossos irmãos aqui do plano reencarnado, a gente tem um irmão desencarnado, mostrando que durante o Evangelho no Lar, o proveito não vai ser só nosso. Também vai haver um processo terapêutico, até de entendimento, por parte desse senhor, mas que a gente vai ver no próximo capítulo. Então, ela pede, né, a nossa Antonina, para que o menino Henrique, primeiro para a pequenininha Lisbela, que é uma pequerrucha de olhos azuis, né, faça o Pai Nosso. E depois ela pede ao Henrique, né, que é o filho do meio, para que ele leia um pedacinho do Evangelho. E olha só o tema que cai para a nossa equipe aqui, para esses nossos queridos amigos. É o versículo 21 e 22 do 18º das anotações do apóstolo Mateus. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? E o Henrique, né, que vinha com uma certa mágoa, um certo ressentimento no coração, ele pergunta para a mãezinha, né? Mas por que um perdão tão grande? Devemos perdoar o nosso pai porque ela foi abandonada pelo marido há 4 anos que resolveu viver a vida dele e não quis mais saber da família. A gente deve perdoar o papai? Ele nos abandonou, nos deixou em condições financeiras deploráveis. Será que o nosso irmão, Marcos, não poderia ter sobrevivido dessa pneumonia se a gente tivesse melhores condições financeiras, né? E aí, gente, perdoar 70 vezes, 7 vezes, como é que a gente vai conseguir fazer isso, gente? A gente vai perdoar o assassino dos nossos filhos, aquele que nos prejudicou, nos magoou, né? Essas questões familiares que são tão contundentes dentro da gente, que a gente tem memórias quando a gente é criança, que nos causam traumas, né? Traumas, às vezes, que nós trabalhamos em terapia por um grande período de tempo, Carlão. Será que a gente consegue fazer isso? Essa questão do perdão, gente, é uma questão bastante complexa. A gente precisa ter muita grandeza para poder perdoar quando a questão é séria, como é essa questão que o menino coloca. Aliás, em alguns momentos a gente vê claramente que o autor espiritual, o André Luiz, né, ele coloca na boca dos personagens coisas que são reflexões que ele quer fazer para a gente, porque jamais um menininho da idade dele poderia fazer uma reflexão como essa, né? E ligar esses fatos, em função da idade dele, mas enfim, não importa. São questões assim que a gente precisa ter muita serenidade, muito desprendimento e muita força de vontade, porque o nosso ímpeto é condenar, é se vingar, bateu, levou, né? E a gente sabe intelectualmente que isso não é bom, mas no nosso coração isso ainda não se cristalizou. Mas tudo bem, é o nosso momento evolutivo. Então, é excelente que a gente saiba intelectualmente que é importante perdoar. O próximo passo é levar isso da cabeça até o coração, né? E a gente precisa trabalhar ativamente para fazer isso. E eu digo aqui para eu próprio ouvir, eu estou falando com essa boca para esses 2 ouvidos ouvirem, não é? Porque isso é uma coisa muito importante, mas não é fácil de fazer. Você imagina, como a Silvia falou, perdoar aquele que matou o nosso filho. Gente, fala sério, onde é que a gente vai buscar
força para isso, né? É para se raciocinar. E aqui eu trago uma frase, né, da Antonina, que na verdade a gente não vê nem Clarencio, né? Ela tem uma evolução espiritual tão grande aqui que ela faz a espiritualidade maior, né? É um espírito de tanta luz, de tanta compreensão, de tanta abnegação, que ela fala o seguinte, né? Que a alma que não perdoa, retendo o mal consigo, assemelha-se a um vaso cheio de lama e fel. Não é coração que possa reconfortar o nosso. Não é alguém capaz de ajudar-nos a vencer nas dificuldades da vida. Se apresentamos a nossa mágoa a um companheiro dessa espécie, quase sempre a mágoa fica maior. Por isso mesmo, Jesus aconselhava-nos a perdoar infinitamente para que o amor em nosso espírito seja como um sol brilhando em casa limpa. E ela complementa com outro ensinamento muito importante e que eu gostaria que o Conrado comentasse, é que num dos nossos mandamentos a gente tem: honrarás o teu pai e tua mãe. E aí, Conrado? A gente tem que perdoar tudo do pai e da mãe, né? Aquele que nos criou. Ontem eu estava vendo um filme, uma série, mas que eu não consegui assistir até o fim, chamada Happy Face. É a história da filha desse assassino em série. Ele foi um pai maravilhoso para ela, maravilhoso. Ela amava esse pai absurdamente. E aos 15 anos foi descoberto que ele era um assassino em série, de uma forma bastante assim contundente, e mostra o sofrimento dessa filha depois voltando a conviver com esse pai na prisão, porque ela se afastou dele. E aí, Conrado, como é que a gente perdoa um pai que fez tudo isso? E ela amava o pai, porque ela tinha uma visão diferente dele, né? Olha, Silvia, é um caso muito difícil, porque a gente aí precisa entender de forma muito mais ampla a nossa própria relação com pai e mãe, a nossa... Quem são estes espíritos que são nossos pais nesta presente existência? Numa análise bastante rápida, são espíritos como nós, são espíritos em processo de evolução que não cabem e não podem ser colocados naquele pedestal de perfeição que a gente imagina muitas vezes que eles estejam. E, ao mesmo tempo, o honrar pai e mãe, ele é uma colocação que diz respeito à nossa gratidão, que não há coisa no mundo, não há coisa no mundo que possa ser maior do que a vida que eles nos deram. Não há como a gente agradecer, não há o que a gente possa fazer aos nossos pais, senão a gratidão pela vida é muito maior do que qualquer coisa que eles façam, inclusive. É difícil pensar assim? É claro que é difícil pensar assim. Mas eu vou até fazer aqui, às vezes, né, de compartilhar, acho que foi agora, porque está muito recente na minha cabeça. Agora, talvez no final de semana passado, ou no meio da semana passada, acho que no feriado, não me lembro direito, feriado aqui em São Paulo, né? Eu acabei de ler um livro do Andrei Moreira, e o título do livro é muito legal. O título do livro é assim: se você não curar o que te feriu, irá sangrar em cima de quem não te machucou. E o Andrei coloca o livro com várias análises muito precisas, falando dos nossos traumas, dos traumas que a gente vive na infância, né? O quanto isso a gente carrega. E ele coloca uma questão que é muito importante. Nós não somos responsáveis pelo mal que nos fizeram, mas nós somos responsáveis pela reação que nós vamos ter a partir da nossa consciência daquilo que fizeram para nós e como nós vamos viver a nossa vida. O sofrimento, a dor, muitas vezes, ela não é opcional.
porque alguém fez isso, alguém nos machucou, mas o sofrimento, ele é opcional. Então, esse livro é um convite para que a gente possa ressignificar estas relações e entender que o perdão, como a Antonina coloca aqui para a gente muito bem, gente, o perdão é libertador para quem foi agredido, para quem foi lesado. Esta libertação que a gente precisa, e a gente fica, às vezes, numa posição egoísta de achar que a gente está fazendo pelo outro. Lembrem-se, perdoar, acima de tudo, é um ato de libertação do seu próprio coração. Então, vale a pena repensar e saber como a gente vai lidando com estas dificuldades, essas frustrações da vida, inclusive vindas de pai e mãe. E trazendo um pouquinho... Se deixa só colocar uma questão que provavelmente as pessoas que são um pouquinho mais velhas vão lembrar. O Papa João Paulo II recebeu 4 tiros de uma pessoa chamada Muhammad Ali Akka no Vaticano. E o Papa não é espírita, mas é uma pessoa que tinha todos os papas, né, todos os ministros da igreja, de todas as igrejas, de uma certa forma, têm uma evolução espiritual um pouco maior, né? E o Papa acabou se recuperando do atentado e depois ele foi na prisão onde o assassino, onde o terrorista estava e perdoou ele. E isso, gente, é uma coisa tão assim icônica, porque se isso não acontecesse, se você não perdoa de coração o seu agressor, muito provavelmente, em encarnações futuras, você vai estar junto com esse agressor novamente, porque em algum momento a gente vai ter que acertar as contas, né? Então, o fato do Papa ter ido lá, perdoado aquele agressor, de uma certa forma, libera ele desse compromisso, né? E em futuras encarnações, ele vai ter outras questões para acertar, mas essa está feita, não é? Então, nossa, eu nunca esqueço desse evento, achei tão importante, e isso mesmo antes de eu ser espírita, não é? Essa questão do perdão é uma questão muito significativa para mim, muito importante, muito assim, uma meta a atingir, né? Um objetivo a alcançar. E trazendo um pouco assim para os nossos amigos, falando a questão do perdão e da terapêutica do perdão em relação à nossa saúde física. Porque esses sentimentos que a gente traz, né, o ressentimento, a mágoa, a raiva, o que elas fazem? Elas lesam o nosso corpo perispirítico e, consequentemente, nós teremos repercussões no nosso corpo físico. E isso pode acontecer não como no planejamento reencarnatório. Isso pode ser uma lesão atual mesmo, através de todo esse comportamento que a gente tem de vidas passadas, de viciações nessas vinganças, nessas raivas, né? Nesse livro que é muito bom e que a gente recomenda para vocês, que é um livro que a doutora Antônia escreveu, Marilene da Silva, né, que é nossa companheira, vice-presidente da Associação Médico Espírita do Distrito Federal e do Departamento Acadêmico, ela fala muito sobre essa questão do perdão e a doença coronariana. A gente sabe, por estudiosos, inclusive uma estudiosa brasileira, que é a Sandra Zevun, ela fez uma pesquisa entre pessoas que tiveram infarto e pessoas que não tiveram infarto, e existem questionamentos, assim, como se fossem perguntas em relação ao perdão. E qual foi a conclusão que ela chegou? Que as pessoas que infartaram, elas têm menos condições de perdoar e elas têm menos espiritualidade do que aqueles que não infartaram. Então, a gente vê que esses sentimentos aonde o perdão não é exercitado, elas causam doença no corpo físico, né? Então, hoje, a medicina terrena, ela estuda muito essas questões, né, da cardiologia do comportamento que a gente tem no Einstein, para que as pessoas realmente façam como terapia a terapia do perdão. Eu deixo aqui um grande abraço para todos e a despedida dos meus amigos.